like, se inscreverem e derem o like, é acobertado por Deus e o Divino Espírito Santo. E se não derem o like, está acompanhado com todos os cães que tiver no inferno: Caim, Satanás, Pão Grosso e Parafuso, Botafogo, Lúcifer, que é o chefe de lá, e meu avô, que é o comandante de tudo. Botar para arrombar em vocês tudo aí. Deputado especialista de direito, jornalista e político, de seu nome completo Marcelo José das Neves Alves Caetano, nasceu em 1906 e faleceu em 1980. Produziu uma obra vasta de investigação no domínio do direito administrativo, do direito constitucional e da história do direito em Portugal, para além do direito corporativo, o que aliás se casava intimamente com as suas responsabilidades e opções políticas. De resto, autor do projeto do Código Administrativo de 1936. Na política como seguidor do integralismo lusitano, aderiu ao Estado Novo criado por Salazar e ocupou numerosos cargos de alta responsabilidade, a nível partidário, presidente da Comissão Executiva da União Nacional, na direção dos organismos miliciais do regime, comissário nacional da Mocidade Portuguesa, em estruturas essenciais das forças de apoio político ao regime, procurador, vice-presidente e presidente da Câmara Corporativa, e ainda a nível governamental. Foi ministro das Colônias e ministro da Presidência. O seu relacionamento com Salazar nem sempre foi pacífico, mas tal não obstou a que fosse reconhecido como seu mais que provável sucessor na chefia do governo. Algumas situações mesmo houve em que os dois se encontraram em conflito aberto ou latente, quando, por exemplo, Marcelo se demite de reitor da Universidade Clássica de Lisboa, como forma de protesto pela repressão violenta sobre os estudantes universitários de Lisboa, 1962, ou quando o general Botelho Muniz o procurou associar ao seu frustrado golpe de Estado, 1961. Ascendeu efetivamente à chefia do governo, mas por escolha do presidente da República, Almirante Américo Tomás, após se verificar a incapacidade de Salazar para continuar no exercício de funções. Entre 1968 e 1974, procura construir uma política de evolução na continuidade, concedendo alguma abertura política à oposição, admitindo mesmo no seio da União Nacional, rebatizada Ação Nacional Popular, um grupo de jovens liberais com um forte espírito crítico e grande dinamismo. Tentou, sem sucesso, uma política de equilíbrio entre uma facção de duros defensores do regime, partidários de posições intransigentes no campo da defesa da ordem interna e da continuação da guerra colonial, e uma tendência de certo modo reformista, mais liberal e europeia. Marcelo Caetano sucedeu Oliveira Salazar em 1968, e o país viveu a Primavera Marcelista, uma expectativa de mudança que não se concretizou. Cada vez mais sozinho, foi cercado no Quartel do Carmo, em abril de 1974, e entregou o poder ao general Spínola. Formado em Direito, ajudou, ainda jovem, na redação da Constituição do Estado Novo, sufragada em 1933.
Ligado ao ensino de direito ao longo de várias décadas, começou a carreira política nos anos 40 na liderança da Mocidade Portuguesa. Apontado como um dos Delfins de Oliveira Salazar, assume a presidência do Conselho de Ministros quando este último deixa o poder, incapacitado, após cair de uma cadeira. A sua nomeação, em 1968, abre grandes expectativas entre as correntes mais progressistas da União Nacional, o partido único no país, mas estas depressa saem engoradas e Marcelo Caetano vê-se cada vez mais sozinho, abandonado tanto pela chamada linha dura como pelos progressistas do regime. Em 1974 resiste à tentativa de golpe que tem lugar a 16 de março, mas o mesmo não acontece passado pouco mais de um mês. No dia 25 de abril, cercado no quartel da GNR do Carmo, rende-se e entrega o poder ao general Spínola. Morre em 1980 no Brasil, país onde se tinha exilado. Após a Revolução de 25 de abril de 1974, Marcelo Caetano foi destituído de todos os seus cargos, tendo sido acordado a quando da sua rendição no quartel do Carmo em Lisboa sua condução imediata, pelo capitão Salgueiro Maia, para o aeroporto da Portela, exilando-se no Brasil. A seguir ao golpe de Estado, vaticinou: sem o ultramar estamos reduzidos à indigência, ou seja, à caridade das nações ricas, pelo que é ridículo continuar a falar de independência nacional. Para uma nação que estava em vésperas de se transformar numa pequena Suíça, a revolução foi o princípio do fim. Restam-nos o sol, o turismo, a pobreza crônica, a emigração em massa e as divisas da emigração, mas só enquanto durarem. As matérias-primas vamos agora adquiri-las às potências que delas se apossaram, ao preço que os lautos vendedores houverem por bem fixar. Tal é o preço porque os portugueses terão de pagar as suas ilusões de liberdade. 19. O exílio retirou-lhe o direito à pensão de reforma no fim da sua carreira universitária. No Brasil prosseguiu a sua atividade acadêmica como diretor do Instituto de Direito Comparado da Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Recebeu, também, o título de professor honoris causa da Faculdade de Direito de Osasco, Unifiel, no estado de São Paulo. Marcelo Caetano morreu aos 74 anos, a 26 de outubro de 1980, vítima de ataque cardíaco. A sua morte aconteceu pouco tempo antes de ser publicado o volume I, e único, da sua História do Direito Português, que abrange os tempos desde antes da fundação da nacionalidade até ao final do reinado de D. João II, 1495, incluindo um apêndice sobre o feudalismo no extremo ocidente europeu. Morreu sem nunca ter sido autorizado a Se derem o like, se inscreverem e derem o like, é acobertado por Deus e o Divino Espírito Santo. E se não derem o like, está acompanhado com todos os cães que tiver no inferno: Caim, Satanás, Pão Grosso e Parafuso, Botafogo, Lúcifer, que é o chefe de lá, e meu avô, que é o comandante de tudo. Botar para arrombar em vocês, tudo aí.